Olá, amados de meu Deus, que alegria estar de novo aqui em contato com você através desse nosso programa. O objetivo que nós temos aqui é de anunciar sempre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós e por meio da graça de Deus, Ele pode habitar em nós. E nós contamos com você, você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços vão aparecer aí na tela da sua TV ou do seu smart, e nós estamos contando com a sua participação, com as suas orações. Nós precisamos ser robustecidos pela graça de Deus, pela divulgação e colaboração, para que este programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Hoje nós já falamos para mais de 1.900.000 pessoas e temos um contato bem grande, bem abrangente. Então nós queríamos que você fosse um colaborador e fosse um divulgador desse programa. E nós vamos ter aquela paradinha e já já nós voltamos para pensar sobre este assunto. Nós estamos retornando aqui e hoje nós vamos falar sobre fazendo a vontade de Deus de boa vontade. O espírito da cruz é o estilo de vida que Jesus demonstrou antes de sua morte. Jesus viveu neste nosso planeta governado pelo espírito de submissão. Ele viveu aqui neste mundo como um crucificado, antes mesmo da cruz, pois a sua vontade humana dependia da boa e perfeita vontade do seu Pai Celestial. Jesus viveu inteiramente em submissão à vontade de Deus. Ele mesmo diz em João, Evangelho de João, do capítulo 5, verso 19, ele disse assim: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. É muito claro que Jesus está aqui apresentando o seu programa de ministério na base da dependência da vontade de Deus. Jesus não foi um autônomo, ele não tinha um projeto próprio,
Ele jamais andou aqui por sua própria iniciativa. Ele estava realmente dependente do Pai. No Evangelho de João, ainda no capítulo 5, no verso 30, ele diz o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo, pois na forma porque ouço, eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Olha, que postura! Era total dependência da vontade do Pai. A vontade de Jesus tinha como objetivo fazer a vontade de Deus Pai. E essa conciliação das vontades é algo fora de série. É um espírito de submissão e dependência. Ele vivia sob os efeitos eternos da cruz. A sua única vontade estava conformada com a vontade de Deus. Quando a gente encontra parceiros que conciliam a sua vontade com a nossa vontade, aí existe um dueto e não um duelo. Há uma afinação, há um enriquecimento. Aquilo gera uma harmonia. Jesus foi um homem que viveu 100% pela fé, como se fosse o barro nas mãos do oleiro. Ele dependia da revelação do seu Abba, do seu Pai. Ele não era uma pessoa que estava aí fazendo as coisas de acordo com o seu próprio projeto. Quando a vontade do ser humano é conquistada pela vontade de Deus, então essa pessoa se torna liberta de si mesmo, dos seus caprichos e dos seus carrapichos, das coisas que grudam. Ela tem uma outra dimensão de vida. Ela passa agora a orar o seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como algo prazeroso, como alguma coisa alegre. A liberdade dos filhos de Deus não se pauta pelo direito de se fazer o que se quer, mas sim de fazer aquilo que o Pai quer. A salvação é exatamente esta mudança de centro de vontade. Como Jesus, que veio com um propósito de fazer a vontade do seu Pai. O verdadeiro cristão é aquele que, liberto de sua tirania, da sua vontade dominadora, de sua vontade cheia de determinismos, ele acaba fazendo a vontade de Deus de uma maneira absolutamente liberta. Esta realidade que eu gosto muito de repetir, seja feita a tua vontade. Isto é a lei da liberdade. O homem é mais livre quando controlado apenas pela vontade do Altíssimo. Ele se torna uma pessoa que tem leito, que tem onde correr. O rio, quando corre pelo seu leito, fica muito mais previsível. Quando ele sai do seu leito, então aí pode ter inundações. Eu quero a tua vontade.
A liberdade cristã significa a capacidade de não violar a vontade de Deus, pois estar de acordo com a lei de Deus é o centro vital da vida de fé. Nós queremos nos conformar com a vontade de Deus, não por medo, não por interesse, não por um sentimento de culpa, não por vergonha, mas porque amamos. Porque há um afeto, há uma vontade de conciliar, de acordar com a vontade de Deus. A licenciosidade significa a insistência em fazer o que se deseja, o que se quer. Portanto, é a obstinação com o descontentamento. A liberdade é transformada em licenciosidade pelo egoísmo. Eu quero, do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu me rebelo. E isto gera a anarquia. Isso gera as revoluções, as revoltas. Agora, o Espírito de Cristo, o Espírito da cruz, é a marca de alguém que rendeu a sua vontade à vontade divina. Que por vontade, de boa vontade, se submete à vontade divina como única alternativa para a sua caminhada. Não é a minha vontade, mas a tua vontade. O Evangelho prega a inclusão do nosso ego na cruz com Cristo, para tirar do palco este protagonista dos espetáculos que é o ego humano e nos fazer coparticipantes da identidade de Jesus. O Evangelho nos leva a uma consciência de que a morte de Jesus Cristo foi a nossa morte. A morte para esta postura de querer ser o centro das coisas. E é isto que é a proposta do lado da cruz. Remover de nós a presunção de que somos nós os governantes deste mundo. Nós nascemos num mundo cheio de direitos e queremos sempre que a nossa vontade prevaleça. Nós somos muito arrogantes, muito altivos. Queremos que os outros se conformem com a nossa vontade. Quando isso não acontece, nós ficamos bravos. Se meu ego não estiver sendo levado em conta como o centro do mundo e minha vontade não prevaleça, então está feito o problema. Eu agora vou criar aí todo o embaraço, todo o questionamento para tentar fazer com que eu tenha a última palavra. Isso é tremendo, isso acontece nos casamentos, isso acontece nas empresas, isso acontece nos relacionamentos. É um ego ensoberbecido que não consegue ceder, não consegue negar-se a si mesmo, não consegue dar um passo atrás, sempre querendo. E o ser humano adâmico não é naturalmente conciliador.
Nós precisamos de algo sobrenatural para nos desconstruir da nossa altivez. Nós precisamos ser removidos, e isto é o papel da obra da cruz de Cristo. A morte de Jesus foi a nossa morte, foi a minha morte. A morte para este egoísmo soberbo, a fim de que eu possa me adequar com a soberania graciosa de Deus. Nós vamos ter uma paradinha aqui por uns minutinhos e depois eu volto para a gente reconsiderar alguns aspectos desse ponto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje, aqui na nossa estante, nós estamos apresentando um livro muito especial, A Caridade e os Seus Frutos, de Jonathan Edwards, um homem de Deus extraordinário, que viveu em 1800, e ele foi um homem, 1700, ele foi um homem muito especial, morreu muito cedo, ele se colocou como cobaia para a vacina da varíola e acabou tendo uma complicação e faleceu muito cedo, aos 40 e poucos anos. E ele foi um talentoso pregador e um escritor muito bom. E aqui ele faz uma abordagem sobre um estudo sobre o amor, em 1 Coríntios, capítulo 13. E nós queríamos dizer para você que você será muito abençoado com a leitura deste livro, um livro extraordinário. Nós estávamos falando ainda há pouco que o ser humano adâmico, o ser humano natural, ele não é conciliador. Ele tem uma vontade que quer prevalecer e nós precisamos de algo sobrenatural para nos demover. E falamos isto, é a obra da cruz de Cristo. Nós precisamos de uma experiência espiritual de nossa co-crucificação com Cristo. Uma comorte com Cristo. Porque só assim, mas eu não estou falando isso do ponto de vista da cabeça, porque alguns sabem, mas isso tem que ser uma coisa internalizada, uma realidade íntima. A co-crucificação, a pessoa que foi co-crucificada com Cristo, passa por uma transformação, uma mudança de mentalidade. É chamado na Bíblia de metanoia ou arrependimento, que ela dá uma viravolta. Ela sai da sua autoconfiança para a confiança no alto, para a confiança em Deus. Ela morre a sua vida psique rebelde, a sua rebeldia, e recebe um espírito
vivificado pela vida ressurreta com Cristo. Há uma mudança profunda de suas inclinações. Isso é algo sobrenatural que acontece no coração das pessoas. Muitas vezes nós vemos por aí uma mudança de estrutura, uma mudança de igreja, o sujeito sai de uma, vai para outra, mas não passa por esta transformação radical. Eu não me entendo de fato como alguém que confessa a sua morte e ressurreição com Cristo e a vida de Cristo que ainda queira fazer o que ela quer, a sua própria vontade. Não é a minha vontade, mas a vontade daquele que vive em mim. A vontade de Cristo é o ponto mais alto da vivência cristã. Alguém disse que uma perfeita conformidade com a vontade de Deus é a única liberdade soberana e completa. Uma perfeita conformidade, quando encaixa a minha vontade com a vontade de Deus, esta é a única liberdade soberana e completa. Não mais eu, mas Cristo. Não é possível que os salvos tenham a confissão de fé que contrarie uma obediência submissa ao seu Senhor. Não é possível admitir que eu sou um cristão de verdade quando eu me debato com a vontade de Deus. Quando eu acho que não, eu tenho que fazer a minha vontade a qualquer custo. O ser humano no pecado é escravo do pecado. A sua vontade encontra-se em total escravatura do seu querer egoísta. Mas a nova criatura, não. A pessoa que passou por uma obra de transformação, de regeneração, não é assim que vive. Quando essa pessoa é liberta da condenação do pecado e transportada do império das trevas para o reino da luz, a sua vontade torna-se livre para fazer a vontade de Deus de boa vontade. Tem algumas pessoas que falam, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas vivem entristecidas, reclamantes, murmurantes. Parece uma coisa pesada, uma obrigação, alguma coisa que causa um desgosto. E você fica perguntando, mas será que essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita como a Bíblia descreve que ela é? Não existe uma nova criatura que seja insubmissa ou resistente em fazer com alegria a vontade de Deus. Isso aí a gente tem que levantar como um ponto a discutir se realmente essa pessoa é cristã de verdade ou ela é apenas participante de algum sistema religioso que tem uma placa de cristão. Porque não é por aí que nós percebemos. Se não há alegria em viver aquilo que estamos pregando, então temos que desconfiar.
Alguém diz que a alegria é o resultado natural da obediência do cristão à vontade de Deus revelada. A obediência é essa coisa que liga com a alegria. Alegria, não por causa das circunstâncias, mas como resultado da prática, da obediência, daquilo que você sabe que é o melhor, que é a vontade de Deus. O cristão insubmisso, o rebelde ao princípio de autoridade estabelecida por Deus, é uma coisa anômala, é uma anomalia. É uma coisa que não se coaduna. Se somos cristãos, nós somos submissos à vontade revelada de Deus e queremos fazer a vontade de Deus de boa vontade. Se somos obedientes, essa obediência tem que ser prazerosa. Não é uma obediência por constrangimento ou por cabresto, o sujeito sendo levado pela coleira como um cachorro, e se for solto não vai fazer aquilo. A vontade é o fator decisivo de tudo que fazemos. Em todas as esferas da vida, ela estabelece alternativas. E se a minha vontade quer a vontade de Deus, de boa vontade, aí vai haver alguma coisa muito preciosa nessa vivência. Quando a nossa vontade é conquistada pela vontade de Deus e nós, de boa vontade, queremos fazer a vontade de Deus, então nós entramos no perímetro da real felicidade. Não é uma coisa, estou fazendo porque eu sou obrigado, porque eu estou com medo, porque eu estou com vergonha. Não é assim. Jesus ensinou-nos a sermos como que obcecados por viver de acordo com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Mas isso significa viver na vontade de Deus de boa vontade. Não por mero constrangimento. Alguém disse certa feita que uma perfeita conformidade com a vontade de Deus é a única liberdade soberana e completa, e nós repetimos aqui, é isto aqui que faz a diferença. Nós não estamos querendo seguir a Cristo porque tem um inferno na frente ou tem um céu. Não é por esses caminhos, não. É por nosso relacionamento e intimidade real com Ele. E porque encontramos nele a suficiência que dá sentido à nossa vida. Quando a minha vontade faz a vontade de Deus de boa vontade, eu posso dizer para você que eu já entrei no céu. Eu já encontrei o céu aqui na terra. E isto faz todo sentido. Quando nós nos conformamos com a vontade de Deus. Quando nós nos tornamos parceiros desta vontade. E nós gostaríamos que você olhasse para Jesus como aquele que transforma os nossos corações. Não como aquele que nos mantém debaixo de um sistema religioso, mas aquele que nos leva a um relacionamento com Ele. Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E que o Senhor seja a fonte da sua vida e a matriz da sua vontade. Isto é dito de coração para coração. Nós vamos nos encontrar, se o Senhor assim permitir, no próximo programa, para a glória do Senhor.